no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Vamos ler o versículo de número 26. Podemos ler? Marcos 10, 26. Diz o seguinte: e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem, pois, salvar-se-á? E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Ou salvar-se-á? Querido Deus, acabamos de ler a Tua palavra, precisamos agora da Tua direção, Senhor. Que nenhuma palavra saia da minha boca pela minha vontade, mas tudo que eu venha falar venha do Teu trono de glória, Pai, para edificar o Teu povo. Toma os ouvidos e as mentes aqui cativas, Senhor. Tira todo o cansaço, da fadiga, todo o desânimo. Repreenda, meu Pai, todo o sono. Ó Deus, toda a seta do inimigo, para que a Tua igreja não preste atenção na Tua palavra. Eu repreendo neste momento na autoridade do Espírito Santo de Deus. Pai, que essa igreja, meu Pai, seja curada, sarada e liberta. Deus, que a Tua palavra encontre guarita nos corações, Pai. Pai, abençoa Teu povo e usa-me em conformidade à Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda comigo diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, amados, ela é uma fonte que quanto mais a gente tira a água, quanto mais bebemos dela, mais ela se renova. Qualquer questão, qualquer dúvida, o que você precisar, a resposta para a sua vida está na palavra do Senhor. Você só precisa se dispor a ler. Se você ler, vai nascer dentro de você fome para cada dia mais você aprender. E quanto mais você aprender da palavra de Deus, você vai descobrir que precisa aprender um pouco mais. Porque Deus é fonte de mistério que ser humano nenhum vai conseguir entender. Você sente Deus, é um fogo consumidor incendiando dentro de você. Mas você não vê Deus. Mas você crê que Ele existe, e por você crer que Ele existe, Ele está aqui nessa noite, sentado aí do seu lado. E vai te dar grandes vitórias, porque o Senhor já está trabalhando em teu favor. Amém, igreja? E a palavra do Senhor diz que Jesus ia caminhando, e quando ele já ia andando, veio um jovem correndo, se ajoelhou na frente dele e falou: bom mestre, o que faço eu para ter a vida eterna? Jesus chegou e falou para ele: por que me chamas de bom? Bom só tem um único, que é Deus. E eu comecei a perguntar: Senhor, mas Jesus não é o próprio Deus na terra como homem? Por que ele falou isso, que o bom, só tem bom Deus? Porque Jesus também estava no corpo humano. Jesus também era 100% homem quando estava aqui. E o ser humano, por mais gestos bondosos que eles tenham, a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Então, hoje, nesse momento, ele está com uma atitude boa, mas daqui a pouco pode acontecer alguma coisa na vida dele e ele se enraivar e não ser mais aquela pessoa boa que estava sendo daqui a poucos instantes atrás. Então o bom, o único justo, que não muda, que diz que vai te abençoar e te abençoa, é Deus. O único que diz assim: a vitória eu vou te entregar, e entrega. Pode o inimigo articular, pode o inimigo manipular, pode o inimigo fazer muitas coisas para que não venha para a sua vida. Mas se Deus disse que vai te abençoar, que vai te dar a vitória, e você continua na posição, Ele vai te entregar a vitória. E quando Jesus olhou para
aquele jovem chegou e perguntou a ele assim: você cumpre os mandamentos? Você segue os mandamentos? Não furtarás, não matarás, não deseja o que é dos outros, e assim por diante. E Jesus se maravilhou, porque aquele jovem respondeu, sabe o que para Jesus? Mestre, desde a minha mocidade, ou desde criança, eu sigo os mandamentos. Diz a palavra que Jesus amou falar com aquele jovem. Jesus amou a atitude daquele jovem. Mas por que o escritor colocou essa nuance que Jesus amou? Certamente Jesus fez algum gesto que abraçou o jovem, mostrou algum sentimento, mostrou alguma expressão de admiração. Porque a palavra diz que Jesus amou por ver um jovem na posição daquele e dizer que cumpre, e realmente cumprir desde criança, todos os mandamentos do Senhor. Aí diz a palavra que Jesus olhou para ele e disse assim: então te falta uma coisa. Porque aquele jovem, apesar de cumprir todos os mandamentos, já era o suficiente para ele ter vida eterna. Porque os mandamentos de Deus para a nossa vida é uma linha pela qual podemos alcançar a salvação. Se você cumpre os mandamentos do Senhor, você está salvo. Se você não rouba, se você não mata, se você não adultera, se você não quer nada dos outros, se você não mente, se você anda com integridade, pode ter certeza que você vai morar nos céus. Mas tem que praticar os mandamentos. Os mandamentos são leis de Deus. E Jesus olhou para aquele jovem, admirado da convicção do jovem que fazia isso desde criança. Jesus falou para ele, olhou nos olhos dele e disse: então te falta uma coisa. Vende tudo, se você quer ser perfeito, porque salvo você já está. Se você obedece os mandamentos, você vai ter vida eterna. Mas aquele jovem, apesar de obedecer os mandamentos, ele não tinha certeza da salvação. Sabe por quê? Se ele tivesse certeza da salvação, ele não ia chegar até Jesus e perguntar a Jesus o que era necessário para ter a vida eterna. Então, apesar dele cumprir a palavra, faltava algo dentro dele. Tinha algo dentro dele que dizia que ele ainda não estava salvo, que ele precisava mudar. Existia algo dentro dele que denunciava o pecado dele. E Jesus, quando olhou para ele, disse: falta uma coisa. Vende tudo o que você tem e distribui para os pobres, e venha e siga-me. E diz a palavra que aquele jovem ficou pesaroso, ficou triste, desanimado, e saiu da frente de Jesus. Sabe por quê? Porque ele era um jovem muito rico, tinha muitos bens, tinha um legado muito grande. E quando Jesus falou para ele se desfazer do que ele tinha, é porque a riqueza daquele jovem estava impedindo dele entrar no reino de Deus. E Jesus falou: vende tudo que você tem, vende a sua riqueza, dá aos pobres, e venha que eu vou te dar um tesouro lá nos céus. Imagina que proposta maravilhosa. Naquela conversa ali, Jesus estava chamando aquele jovem: venha, sede um discípulo meu. Porque para ser discípulo de Jesus, você tem que abrir mão da sua vida. Você tem que deixar as coisas do mundo de lado e se entregar por inteiro ao reino de Deus e buscar a Jesus com prioridade. Colocar Deus em primeira coisa na sua vida. Mas aquele jovem se entristeceu e saiu da presença de Jesus, e não sabemos mais o que houve, não fala mais a palavra. E Jesus olhou assim para o discípulo, olhou em volta e disse: como é difícil entrar alguém rico no reino dos céus.
Quando Jesus falou isso, os discípulos logo olhou um para o outro, assustado. Imagine, se nós temos vários ricos nos seguindo, quem vai entrar nos céus? Aí Jesus, sabendo, vendo a expressão dos discípulos, ele disse assim, ó: como é difícil quem confia nas suas riquezas entrar no reino dos céus. Porque você pode ser rico, você é filho do dono do ouro e da prata, você pode ter muitos bens, fazenda, você pode ter o que você tiver, mas o seu coração não pode estar no que você tem. Seu coração tem que estar centralizado em Jesus. Porque a riqueza desse mundo perece, e a palavra diz o quê? Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu coração estiver nas coisas desta vida, nas coisas materiais, na casa, no carro, no seu trabalho, no seu dinheiro, certamente você não vai herdar a vida eterna. Isso vai impedir você entrar na vida eterna. E o que estava impedindo aquele jovem de realmente se tornar um discípulo, de ter a salvação, de ter convicção da sua salvação, era muita herança, era o dinheiro que ele tinha, era o legado que ele possuía. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, falou para ele: abra mão, solte o que está prendendo, o que é que está retendo a sua bênção espiritual. E Deus manda perguntar a você nessa noite, igreja, o que é que está prendendo de você ser abençoado? Qual é o motivo que está fazendo você ter dúvida contra a salvação? Você tem vindo à casa do Senhor, você tem ouvido a palavra, mas o que é que está impedindo você de tomar posse da bênção da vitória? Tem alguma coisa? Talvez você não tenha o dinheiro que aquele jovem tinha. Mas pode ter outra coisa na sua vida que esteja impedindo de você realmente se tornar um discípulo do Senhor Jesus. E Jesus te chamou, não é para ser mais um não, é para fazer a diferença e se tornar um verdadeiro servo, serva dele. O que é que está impedindo a você de conhecer a Deus como Ele é? Você não pode deixar nada aqui nessa terra, você não pode deixar nada nesse mundo impedir a sua salvação. Porque a proposta de Jesus para aquele jovem foi uma proposta maravilhosa. Vende o que você tem, a sua riqueza vai perecer. O ferrugem pode comer, o ladrão pode roubar, pode vir algo, pode vir algo da natureza, alguma coisa aí, e destrua tudo que você tem, e tudo isso que você tem nada vai valer. E se você morrer hoje, dentro do seu caixão, não vai nenhum desses bens que você possui. A sua conta pode estar recheada, mas quando você morrer, ninguém vai sacar lá no banco, não, vai jogar no caixão. Não. Todos os bens que você tem vai ficar, e outros ainda vai brigar por isso. Vão querer se matar para herdar o que é seu. Então Jesus, enquanto você está vivo, venda tudo, desfaça. É isso que está impedindo você ver a glória de Deus. Abra mão, se jogue, acredite, venha após Jesus, porque Jesus falou, continuando a mensagem. E o discípulo falou assim: se é assim, mestre, quem vai poder ser salvo? Jesus falou: o que é impossível para o ser humano, para Deus é possível. Se você acha difícil a sua caminhada, entregue na mão de Jesus, que Ele vai mudar a sua história. E aquilo que para você está difícil, está complicado de você renunciar, pode acreditar, Deus pode mudar no piscar de olhos. Você só precisa crer. É quando a gente crê, nós veremos a glória de Deus. Quando nós confiamos, o céu se abre e Deus se revela para nós. É a sua fé. Ninguém pode mudar a sua vida, só Deus. E para Deus mudar, Ele precisa que você abra a mão da sua vida e entregue na mão dEle. Aí você vai deixar de viver a sua vida, viver a vida de Deus. E com Jesus completou para o discípulo. Porque Pedro chegou para Jesus e falou: mestre, nós deixamos família, deixamos casa, deixamos amigos, deixamos tudo e viemos te servir. O que nós teremos em troca? Aí
Jesus olhou